As generosas palavras, parabenizo a Effect pelo evento. É sempre bom, eu digo que o que mais importa nessa lei é a gente se preparar, tá? Não tem outro jeito a não ser a gente se preparar e ouvir e ler a lei. Eu não vou nem ousar fazer pergunta aqui, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu estava acompanhando um pouquinho das outras falas, mas se eu fizesse uma pergunta do tipo, todo mundo já leu a lei inteira? Eu tenho certeza que alguém responderia, não, ainda não li. Ou li só aquilo que me interessa, né? Então, isso é uma preocupação. Há 2 anos atrás, né, quase 2 anos atrás, tínhamos todo esse tempo para aprender a nova lei. Agora nós não temos mais. E as coisas estão acontecendo num afogadilho, e sai norma, e aí não sei quem regulamenta, aí o outro também regulamenta, e isso vai deixando, especialmente o licitante, numa situação muito angustiante. Eu digo o seguinte, eu sou governo, né? A Amanda me apresentou aqui, eu sou governo. Mas se eu fosse licitante, já fui na minha vida profissional, né? Eu vi aqui os tempos, eu trabalho com essa área há mais de 30 anos, então eu também comecei, se eu tirei papel, digitava, datilografava, não é nem digitar, datilografava, editava, aí você errava, aí tinha que começar tudo de novo. Quer dizer, a gente, né, eu vivi na pele, assim, com muitas das pessoas que estão aqui me ouvindo, essa evolução toda, né? Hoje falamos aí em BI, em tecnologia, isso é muito interessante, tá? Então, precisamos compreender a lei, precisamos ouvir. Veja, a questão não é se vocês vão concordar com o que o professor X ou Y está falando. Veja, a questão não é de concordância, gente, a questão é de compreensão. Tá? É sempre procurar ouvir. Ainda bem que hoje nós temos a tecnologia para permitir, inclusive, essa interação. Olha que fantástico, né? Porque hoje você não precisa, eu estou ainda aqui, né, no meu trabalho, no ambiente do meu trabalho, e falando com vocês. Né? Vocês aí, muitas vezes, ou na sua residência, ou no seu trabalho também, podem, né, colocar, não precisa às vezes nem visualizar, só colocar um fone e ouvir, porque às vezes não consegue visualizar. Então, isso tem que ser aproveitado por todos nós. Eu digo que sempre que eu posso, eu estou escutando. Não é porque eu leciono que eu sei. Gente, essa lei é muito grande. O professor Marcos Nóbrega tem uma fala que diz o seguinte, essa lei é como uma melancia. Ninguém consegue comer sozinho. Não tem como. Tá? Tem muita coisa dessa lei que eu vou ter que, com o tempo, aprofundar também, porque não dá para você se dedicar profundamente a todos os temas dela. Então, é claro que cada um de vocês, né, eu vou me permitir, gente, eu coloquei, né, no meu material, eu coloquei aqui 21 itens. Mas, putz, se eu fosse mesmo levar ferro e fogo, esse número seria o dobro, o triplo. Porque há muitas coisas que a gente pode fazer para se preparar para essa nova lei, tá bom? Eu vou aqui, pessoal, vou aqui compartilhar, vamos ver se eu consigo, porque não, compartilhar a tela, apresentar, compartilhar a tela, tela 2, compartilhar. Não sei se vocês estão visualizando, não, né? Não, voltou a mim. Foi. Deixa eu colocar modo apresentação. Aí vocês estão visualizando, certo? Ou não? Vocês estão visualizando a apresentação? Se alguém puder escrever aqui para mim, se está visualizando a apresentação, ou pelo menos aqui no chat. Tá certo, no chat privado, tá ótimo. Eu vou falar depois no final, né? Se tiver algum questionamento, conforme eu vou conseguindo ver aqui, tá? E aí eu vou responder. Bom, então, vamos ver se vai dar certo aqui. Tá, como se preparar para o Senado. Gente, não tem assim uma única dica, tem várias dicas, cada um tem um critério. Eu acho que se preparar é o seguinte: primeiro, conhecer qual é o seu segmento, né? E usar todos esses instrumentos, esses artefatos que empresas como a Effect podem te oferecer.
Perfeito? Porque você vai ter que ter isso. Você vai ter que ter um respaldo, né, tecnológico, até para você se dedicar ao que importa, que é a compreensão das regras daquela contratação, a elaboração da sua proposta, né, e a separação dos documentos. Tá bom? Então, é nesse sentido aí que a gente vai falar, vou me permitir mesmo, tá? Às vezes até fugindo um pouco do que está aqui. Bom, a primeira coisa, dentre assim, as várias que tem me preocupado, é a seguinte: como é que eu visualizo essa lei? Como é que eu tenho que interpretar essa lei? Eu adoro essa figurinha, gente, adoro, né? Porque assim, eu via que pessoas com muito tempo de experiência, né, muitos anos no mercado, a gente tem que tomar muito cuidado de olhar para essa lei e falar assim, ela parece com a lei 866, né? O professor Joel Nebur fala isso. Ela tem o mesmo jeitão como eu e meu irmão, mesmo jeitão de andar, mesmo, né, mesma altura, mesmo corpo. Então, ela é parecida. Ela pode até ser parecida, ela pode até reproduzir algum conteúdo, mas ela não é a lei 866. Mas ela é o pregão. O pregão é o pregão. Não, gente. Ela não é a lei 10.520. É claro que ela foi inspirada no procedimento do pregão, nessa lógica de inversão de fases, tá? Eu concordo, mas ela não é a lei 10.520. E tampouco é a lei do RDC. Tá? Tampouco ela é a lei do RDC. Ela é a junção de tudo aquilo que essas legislações trouxeram de bom, porque mesmo a Lei 866, todo mundo fala, a Lei 866, né, estava na hora. Então, até eu, uma que falava isso. Mas hoje, né, sendo mais franca e olhando com menos emoção, né, e mais senso prático, a Lei 866 não impediu muitas inovações. Né? Sempre gosto de lembrar, a professora Virgínia fala muito isso, trabalhou, né, no governo federal, agora está lá no governo de Minas, e veja, encampou muitas evoluções, taxigov, gente, credenciamento, quer dizer, coisas que você não tinha nem previsão expressa na lei, foram feitas com fundamento na lei 866. Então, por pior que a lei seja, e eu acho que ela é ruim sim, mesmo assim, ela não impediu inovações. Tá? Agora, quando eu olho para a Lei 14.133, ela tem essa inspiração. Então, ela vai juntar, né? 866, 10.520, a lei do RDC, porque ela vai se colocar no lugar, isso está colocado textualmente nela, que ela vai revogar. Agora, não é só isso. Né? Não é só isso. Essa lei, ela tem inspiração na lei das estatais. Ela reproduz algumas ideias da lei das estatais, muito embora é outro sistema normativo, ela não se aplica às estatais. As estatais têm uma regrinha própria, que é a Lei 13.303. Ela é inspirada por decisões do Tribunal de Constituição da União, ela chega a reproduzir conteúdos de acórdons, tá? Que foram incorporados até como um costume, né, pelas diversas administrações. Então, se entendeu que aquilo eram coisas úteis para a administração, geravam boas contratações, foi incorporado agora na lei. Ela também incorpora instruções normativas federais. Tá? Então, ela não é só um bocadinho, eu sempre brinco assim, que ela é que nem o tacho da bruxa, né? Eu fui pegando, eu fui misturando ingredientes, dei uma mexidinha, saiu a Lei 14.133. Então, a Lei 14.133, ela é outra lei, tá? Ela é outra lei. Miriam, estou vendo aqui a sua pergunta, já vou responder, tá bom? Então, ela é outra lei, tá? Por isso que a gente tem que entender como é que eu vou interpretar. Eu tenho que interpretar essa lei não como um espelho retrovisor. Não, eu já conheço, estou aqui, né? Trabalho com isso daqui há 10, 15, 20, 30 anos, eu já sei tudo. Não. A gente sabe. Né? O nosso conhecimento, a gente não se desfaz dele. Eu sempre brinco, eu tenho um monte de livros de licitação. Um monte, né? Da Lei 866 e dessas outras leis. O mundo ideal diria, eu tenho que pegar tudo isso e jogar fora. É óbvio que eu não vou jogar. Agora já tem, inclusive, obras da nova lei. Mas
todo esse conhecimento, ele tem que servir para mim para alguma coisa, mas eu não posso mais me basear nele. Perfeito? Então, como é que a gente vai entender essa lei? Veja, essa ideia não é minha. O Renato Fenini já usou, né, essa analogia, ou o Marcos Nóbrega já usou, como pecinhas de Lego. Eu acho até que essa lei podia ser mais leve. Mas entendo, de outro lado, ela dá uma certa segurança, né? Tanto para o governo quanto para vocês listantes, no sentido de olhar e falar, não, eu sei o que é isso. Eu sinto segurança de olhar o nome concorrência. Eu sinto segurança de olhar o nome pregão. Bom, né? Eu respeito isso. Tá? Muito embora eu acho que a gente, mesmo que a gente dê nome para os procedimentos, que é isso, né? Quando eu adoto modalidade de concorrência, na verdade eu estou dando um rótulo a um procedimento específico. Só que agora eu tenho que lembrar que esse rótulo, ele não é hermético, ele não é fechadinho, não. Porque ele vai significar vários subprocedimentos a depender de outros critérios, como natureza do objeto, como critério de julgamento, como modo de disputa, como regime de execução. Então, eu tenho outros fatores que, de alguma maneira, interferem no meu procedimento. Por isso que, como é que a gente entende essa lei, gente? Como é que a gente entende? Como é que eu vou olhar para essa lei? Primeiro, o governo, quando ele for estruturar suas contratações de verdade, ele vai pensar no quê? Primeiro, escrever o objeto. Então, uma dica. Tem as 1001 que eu vou conseguir falar aqui para vocês. Conheça como a lei trabalhou o objeto que vocês atuam. Por isso tem que saber. Primeira coisa, eu trabalho numa empresa, qual é a minha linha de fornecimento? Qual é a minha linha de fornecimento para o governo? O que eu tenho para oferecer para o governo? Aí eu vou olhar na lei o que a lei trabalha de exigências, de requisitos naquele objeto. Perfeito? É isso que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, a primeira coisa é isso, identificar na lei o que é pertinente à minha área de atuação, tá? Por quê? O governo, quando ele for estruturar a contratação, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, especificar o objeto e colocar exigências que já estão na lei, eventualmente, em normativos próprios. Bom, depois, ele vai identificar o quê? Qual é o critério de julgamento? Porque o critério de julgamento dá a ideia de vantajosidade. Então, critério de julgamento. Depois, modo de disputa. Depois, dependendo do tipo de objeto, né, você tem o fornecimento ou você tem o regime de execução. E, por fim, as modalidades. Então, modalidade, gente, não é o mais importante, tá? A modalidade é a última coisa. É a última coisa que a gente vai olhar, tá bom? Bom, continuando aqui, com relação à aplicação da lei, existem, e aí dentro da pergunta que até a Miriam me fez aqui, como é que a gente olha, né? Como é que a gente entende? Bom, então vamos traduzir tudo isso que está colocado aqui nos artigos 194, 190 e 193. Primeiro, essa lei entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. Ela está em vigor, está escrito lá. Mas ela podia ter feito isso. Gente, discussão velha, tá? Eu também acho que ela tinha que ter tido um prazo, né, que ficasse em suspenso, que é o tal do vacatio legis. Eu também acho, mas já foi, essa discussão já foi, não vale a pena. Então ela entrou em vigor. Por quê? Porque qual foi a lógica do governo? A lógica foi, quero que as pessoas testem. Vamos testar, né? Vamos aprender usando a lei. Tentativa e erro. Gente, isso é interessantíssimo. Por quê? Porque é reconhecer que o governo e que vocês, fornecedores, vão errar. Sim, porque é uma norma nova. Ninguém sabe ainda. Está todo mundo aprendendo. Então, vamos testar. Porque o governo não consegue parar. Ele não consegue falar assim, vamos parar para estudar a lei. Enquanto isso, nós não faremos nenhuma contratação até que a gente possa adotar nova lei. Isso não existe. É como dirigir um avião, tá? Estou pilotando e estou ao mesmo tempo aprendendo como pilotar um avião. É a mesma coisa.
Então, a gente tem que estudar a nova lei, ver como é que vai aplicar a nova lei e, ao mesmo tempo, fazendo as nossas contratações, porque a máquina não para. Vocês também é a mesma coisa, porque vocês têm que atender a administração nas legislações ainda em vigor, né? Mas também muitas administrações já estão adotando a lei nova. Então, já tentar ver o que mudou para eu poder participar dessas licitações, dessas contratações. Tá bom? Então, é isso que está colocado aqui. Ela já está em vigor. Só que ela tem uma convivência dupla. Ela vai conviver até o dia 31 de março de 2023 com a Lei 8.666, Lei do Pregão e a Lei do RDC. É isso. Por quê? Porque essas três leis, somente a partir do dia 1º de abril de 2023, serão revogadas. Ou seja, elas vão sumir do mundo jurídico. Até lá, convivência. A única coisa que a lei quis deixar claro, eu não posso fazer uma contratação Frankenstein. Aqui é uma contratação Frankenstein. Vou pegar pedacinhos dos dois grupinhos de norma que eu entendo mais pertinentes. Então, eu faço uma contratação por dispensa pela Lei 14.133 porque o valor me interessa, mas no momento do contrato, não gostei, né? Esse contrato está muito complicado. Volto para a Lei 8.666 e faço contrato com a Lei 8.666. Não, isso não pode. Se eu já uso a Lei 14.133 para aquela contratação, não importa se com competição ou direta, tanto a contratação quanto depois a fase de contrato é com base na Lei 14.133. E essa é uma regra, tá? Então, isso é uma regra. Por isso que ele fala que eu tenho que optar. Eu vou optar por qual conjunto normativo eu vou utilizar, tá? Tudo bem, até aí tranquilo. O problema é o seguinte, que é uma coisa que eu já vinha falando, que estava me causando uma certa preocupação. Tá bom. Eu sei que no dia 1º de abril vai ser tudo revogado. Mas qual é o corte? E isso vocês têm que prestar atenção. Porque cada um vai adotar uma regra. Talvez muitos copiem o que o governo federal vai fazer. Mas mesmo o governo federal, gente, não é que tem... Veja, não é que tem divergência. Existem duas posições. Uma exarada pela SEGES, e não é a nova gestão, porque a nova agora tem um outro ministério com outras pessoas. É aquela que existia enquanto uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Que eles colocaram o seguinte, para nós vale publicação do edital. Editais publicados até o dia 31 de março, ok, se eu publicar até o dia 31 de março com base na Lei do Pregão, Lei 8.666, ok, tudo que acontecer depois com base nessas leis. Agora, tudo que vier depois de 1º de abril tem que ser feito com base na nova lei. Mas qual foi a opção feita no parecer da AGU? Gente, por favor, não houve conflito, né? Eu lembro que não é polêmica, não é conflito. O entendimento é válido. Juridicamente é válido. Eu posso entender A ou entender B, e os dois entendimentos são corretos. Qual foi o entendimento exarado pela AGU? Não, o que vale é a opção, porque é o que está escrito aqui, opção. E aonde que se dá essa opção? Eu concordo, a opção se dá na fase preparatória. Então, se eu na fase preparatória optar por continuar usando a Lei 2.520, não importa que eu vou fazer a publicação do meu edital depois do dia 1º de abril. Porque o que eu tenho que fazer é optar até o dia 31 de março. É isso que eu tenho. Tá bom? Então, para quem segue, para quem participa de licitações, né? Vamos pensar aqui que eu estou falando só para licitante. Para quem participa de licitações, tá? Na esfera federal, já está decidido? Também não, porque o TCU, né, através do ministro Anastasia, pediu para isso ser estudado, para ver como é que pode fazer aí uma certa acomodação e ter um entendimento. Tá? Então, por isso que eu não digo nem A nem B. Vamos esperar agora o que o TCU vai fazer. Talvez muitos órgãos e entes de estado, de município, sigam essa orientação que eventualmente vai vir do TCU. Mas são obrigados? Não. Então, primeira dica, ou primeira não, né? Outra dica. Vejam no lugar onde vocês participam de licitação qual é o critério. Acompanhem.
Qual é esse ponto? Qual é o corte, gente? Qual é o corte, efetivamente? Tá bom? Depois, ainda na linha até da pergunta que a Miriam fez aqui. Mas eu fiz um contrato, vamos imaginar, né? Eu tenho um contrato que eu assinei com uma administração. Assinei esse contrato no dia 30 de março. O que acontece com esse contrato? Dia 1º de abril ele acaba? Não. Não. Claro que não, gente. Existe uma regra chamada ultratividade da norma. Se eu formalizei um contrato com base na Lei 866, mesmo que a lei não exista mais, enquanto aquele contrato estiver válido e estiver vigente, as regras continuam aplicáveis. Deu para entender? Então, não importa. Ah, mas é um contrato, Cristiane, de serviço contínuo. Posso prorrogar até 60 meses? Assinei no dia 30 de março. Então, eu entendo que sim, mas tem entendimento que não. Então, olha só, fornecedor, você tem que saber aonde você tem o seu contrato, como é que aquela administração vai trabalhar esse ponto. Não existe uma única resposta e não existe uma única resposta certa. Ata de registro de preço, como é que fica? Eu entendo que se eu fiz a licitação que gerou a ata, não tem problema nenhum que a ata se reja, o contrato decorrente da ata se reja pela lei de origem, não pela nova lei. Mas isso é uniforme? Também não. Então é isso que vocês têm que entender, gente. É isso que vocês vão ter que procurar descobrir. Nos lugares aonde vocês têm contratos e nos lugares aonde vocês vão participar de licitação até o dia 31 de março. Como é que essas administrações vão trabalhar essa convivência dessas legislações, tá? Eu só acho o seguinte, vai ser uma insanidade se a administração falar assim, não, todas as atas existentes, elas deixam de existir porque a norma de regência foi revogada. Não, aí a administração vai ficar louca, porque ela vai ter que ficar fazendo um monte de licitação, todos os contratos serão rescindidos. Há quem diga assim, não, ele pode ficar vigente, mas eu não posso prorrogar, porque prorrogar é uma nova relação, tem que ser feito com base na nova lei. Bom, então você não vai poder prorrogar. Então, são questionamentos que eu faria para as administrações que vocês têm contato, que vocês participam, para saber qual é o entendimento dessas administrações. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem bastante pergunta aqui. Bom, depois eu dou uma olhadinha em geral, tá? Senão a gente não consegue nem terminar. Com relação à parte penal, gente, só para lembrar que a parte penal já está plenamente válida, né? Porque agora a parte dos crimes está no Código Penal, então isso aqui não tem tanta divergência aqui. Aqui nesse slide, só para ajudar, e tem o link também aqui em cima, quais são os regulamentos que já foram aprovados, já estão devidamente publicados. Mas lembre-se, esses regulamentos são federais. Então, eles variam desde decreto até instrução normativa. Foi uma opção, não vou entrar nesse mérito, tá? Ah, mas isso aqui vale, eu participo de licitação no estado, eu participo de licitação no município. Não, gente, tem muito estado, muito município que vai simplesmente reproduzir, vai adotar o federal. Em algum outro contexto, não é que eles vão reproduzir ou adotar. A própria IENE diz, olha, quando você recebe verbo federal, por contrato de repasse, convênio, você vai ter que fazer a licitação para gastar esse dinheiro usando a minha norma. Tá? É uma lógica que a gente chama de meu dinheiro, minhas regras. Tá bom? Então, mesmo que seja um município, um estado, talvez em algum contexto eles pura e simplesmente venham adotar as normas federais. Então, aqui só para ajudar, tá bom? Mas, em geral, gente, para que eu acho que é interessante essa identificação de conteúdos? Para vocês tentarem entender o tanto de norma que vai ter em estados e municípios. Porque basicamente tudo que vai ter que ser regulamentado. Então, desde bem de consumo comum e de luxo, porque se não tiver uma regulamentação do que é bem de luxo, não vai poder fazer nenhuma compra. Então, não é que seja, é que eles fizeram um decreto, mas esse decreto é só para a esfera federal e poder executivo.
Porque pela lei, no artigo 20, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um tem que ser a sua norma. Cada um vai dizer o que para ele é bem comum e bem de luxo. Então, quem trabalha com bem de consumo, minha sugestão, comece a procurar nos lugares que vocês participam, se já tem esse normativo e quais são os critérios. Norma sobre pesquisa de preços, norma sobre dispensa eletrônica, norma sobre pesquisa própria de engenharia, muito embora aqui, né, ele manda aplicar, pelo menos na esfera federal, um decreto federal que já existia, um decreto tratando sobre o plano de contratações anual, que de alguma maneira agora é obrigatório, né? Esse é um artefato de governança, todo mundo vai ter que ter. Claro que cada um vai regulamentar o seu, gente. Isso aí é no âmbito de cada esfera federativa. Cada uma vai ter o seu modelinho, a sua sistematização de plano de contratação anual, tá bom? O bom disso é que vai ficar onde? Vai ficar no PNCP. Então, a gente vai ter acesso, como licitante, a esses planos até para poder se organizar, né? Porque a gente publica isso no ano, como governo, e são as contratações que a gente vai fazer no ano subsequente. Então, isso vai facilitar para que os licitantes possam, tendo, né, todas essas informações, como é que eu vou me estruturar, em que licitações que eu vou participar, onde que eu vou ser mais ou menos agressivo, aí você cria a sua estratégia de participação, tá bom? Nossa, tem várias perguntas interessantes. Professora, no caso, Ronaldo, no caso, a ata de preço em vigor durante o exercício de 2023, porém que tenham sido gerados antes de 30 de março, elas poderão sofrer adesões de outros clientes? Então, Ronaldo, a questão de... Acho que é Ronaldo, né? Ronald ou Ronaldo. A questão de adesão depende de como a norma prevê a questão de adesão, tá? Se a norma continuar, se a ata vai continuar vigente e a norma que daquele local que regia essa ata, ela previa adesão, vai poder continuar, sem problema nenhum, tá bom? Depende da norma. Depende da norma daquele ente que é o gestor da ata, tá? Não tem uma única resposta. Sei que às vezes as pessoas não... mas putz, por que ela não responde? Gente, uma coisa, para quem já me conhece, eu não fico em cima do muro, tá? Quando eu tenho posição, eu falo mesmo. Mas há coisas que não tem uma única resposta, que dependem muito de como isso está regulamentado naquele que trata sobre o assunto. E no caso de registro de preço, você tem, né, cada um tem o seu decreto sobre isso e vai disciplinar como é que funciona a questão da adesão, tá bom? Continuando aqui, gente, o catálogo eletrônico de padronização, né, que a meu ver, até a lógica é que esse catálogo seja nacional, né, então pode ser que outros entes adotem. Depois, uma IN tratando sobre dispensa, parcelamento, compensação, suspensão de cobrança de débito resultante de multa administrativa ou indenização. A IN 58, que fala sobre estudo técnico preliminar, isso aqui é interessante. O 73, julgamento menor preço ou maior desconto, isso aqui vai influenciar muitos outros órgãos e entes, quando forem regulamentar esse critério. Sobre a atuação do agente de contratação, né? Esse decreto, na verdade, não é só agente de contratação, todos os atores, né? Agente de contratação, o pregoeiro, o fiscal, o gestor, o controle interno, o jurídico, meio que diz quais são as atribuições. A 77 sobre a ordem cronológica de pagamento, a 81 sobre TR digital, a 91 que fala sobre valor estimado para contratação de obra e serviço de engenharia, então agora eu estou disciplinando como é que vai ser feito esse valor estimado. 96, critério de julgamento pelo maior retorno econômico, que não é novo, gente, esse critério existe desde a lei do RDC, mas ele nunca foi adotado, tá? Tem na lei do RDC, tem na lei das estatais, e quem sabe agora a gente venha a adotar, que vai gerar o tal do contrato de eficiência. Então, o governo regulamentou esse critério. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, ter, na prática, licitações com esse critério. A aplicação, né, da IN5, então, assim, não houve uma expedição de uma regulamentação nova para contratação de serviços, então houve uma IN que disse, não, né, quando for fazer contratação de serviço, continua usando a IN5. Acho meio complicado isso, porque você tem muitas coisas da IN5 que não são compatíveis com a nova lei. Então, no que couber, a gente vai ter que fazer no caso ao caso mesmo, e saber quando cabe e quando não cabe. Mas vamos aguardar. Um decreto recente atualizando valores de licitação, né, especialmente os valores de contratação direta. Tá bom? Então, tudo isso, gente,
são dicas que eu tenho que ficar antenado, são coisas que eu vou ter que ficar antenado para saber, para conseguir participar de licitação. Saber que agora tudo é essa tal de governança, todo mundo fala, né? O professor Paulo Alves tem uma frase que diz assim: esse é a espinha dorsal dessa lei. Então, eu sei que isso tem mais a ver com o governo do que com o fornecedor, mas entendam, uma licitação, gente, ela precisa ter servidores capacitados, mas precisa ter fornecedores capacitados. Então, muito embora a lógica da governança venha ser implementada pelo governo, mas o destinatário dessa governança também é você, fornecedor. Então, você tem que entender que isso é o que mudou. Então, vai ter que haver uma mudança, tipo um mindset, né? Uma mudança comportamental do governo, até para colocar mais planejamento, por isso, né, esses diversos artefatos, plano de contratação anual, estabelecer ritos processuais, melhorar o controle, colocar a gestão de riscos. Eu vi aqui uma fala, né, de um outro professor que me antecedeu aqui, falando sobre essa lógica de gestão de riscos. Tudo isso é decorre da governança. Então, para vocês entenderem, tá, que é o dispositivo mais importante da lei, para mim devia ser assim, o artigo 1º. E a meu ver, tá, eu não quero discordar não, né, do colega que já falou sobre isso, falar, não, tem que começar pelo artigo 6º. Ok, acho que cada um começa por aquilo que entender mais pertinente. Mas eu acho que o artigo, Cristiano, que o artigo mais importante é o parágrafo único do artigo 11. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender, até para interpretar essa lei com esse espírito, para conseguir saber o que mudou efetivamente. E depois entender quais são os objetivos, porque essa governança vai dar o quê? Concretude para esses objetivos. Claro que dentro desses objetivos, vamos destacar aqui, né, o que é mais novo. Porque tem muita coisa aqui que já existia na lei do PMM, na lei do pregão, não vou reproduzir. A ideia de isonomia, tá, beleza, né? Agora, a ideia de contratação mais vantajosa. Vantajosidade. Best value for money. É algo que não vai ser assim dia 1º de abril não, viu, gente? Mas com o tempo vocês vão começar a perceber essa mudança. A administração se pautando mais por qualidade do objeto do que por preço. Não que o preço não seja importante, claro que é. Vou falar da área da impugnação também. Não que o preço não seja importante, o preço é importante, gente. Mas o que é mais importante é a qualidade. E o preço decorre de uma qualidade previamente estabelecida pela administração. Então, cada objeto, de acordo com as suas, né, dimensões de sustentabilidade, tem um custo. Essa é a lógica, tá bom? Ao lado da isonomia, vocês veem aqui essa tal da justa competição. Isso eu vou me permitir, e aí eu estou olhando essa lógica da justa competição com foco do licitante. E aí que me dá o desespero. Porque para a competição ser justa, você tem que falar em paridade de armas. Gente, como assim paridade de armas se cada município, e não é só dentro do município, cada poder pode ter norma própria. Aí, né, aqui no município de São Paulo, que é onde eu estou localizada, saiu um decreto, dia 27 de dezembro. Então, imagina que final de ano eu não tive. O decreto tem 174, se não me falha a memória, artigos. Acho que é um pouquinho mais, talvez, 176. Mais o 194 da lei. Então, olha isso. Aí você tem o decreto do Estado do Paraná, que já regulamentou também, tem 700 e poucos artigos. Então, vejam, imagina assim, cada um regulamentando as diversas normativas federais, né? Cada um regulamentando o seu, porque uma coisa é esse decreto do município, aí o Tribunal de Contas vai ter seu outro normativo, a Câmara vai ter seu outro, e assim sucessivamente, gente. Isso para o licitante é complicado, porque não é só conhecer a Lei 14.133. Cuidado! Vocês precisam conhecer primeiro a lei, depois normativos próprios de cada lugar que vocês participam de licitação. Então já comecem a fazer esse levantamento agora. Opa, eu participo de licitação nos órgãos tal, tal e tal. Opa, vamos consultar, vamos ver o que ele já divulgou de norma própria com relação a 14.133 e vamos arquivar isso, porque agora vai ser assim, gente. Tá? Diferentemente da lei do PMM, a gente não tinha tantos regulamentos assim. Agora,
A gente tem vários regulamentos e cada um tem o seu. O que, para mim, fere uma lógica de justa competição. Porque quanto maior porte, maior estrutura tiver a empresa, mais fácil ela ter a compreensão de toda essa gama de normativos. Quanto menor, mais difícil. Tá? Mas eu acho que com o tempo as coisas vão se acomodar. Houve uma preocupação efetiva com preço, né? Então, uma lógica que até o professor Marcos Nóbrega, que tem uma base de economia, fala, gente, preço não é foto, preço é filme. Não dá para fazer uma pesquisa em um determinado momento e achar que aquilo baliza a minha licitação, depois baliza meu contrato. Eu vi, foi falado aqui de reequilíbrio, reajuste, recomposição, e tudo tendo como parâmetro um momento passado. Opa, peraí, só que a realidade muda, o Covid mostrou muito bem isso, preços que no mesmo dia variavam, de uma era uma coisa, à tarde era outra, então isso vai ter que ser incorporado pela administração. O preço é dinâmico, o preço tem muita coisa que impacta, por isso que ele muda, ele não é estático. Tá? Então, problemas com proposta inexequível, superfaturada, com sobrepreço, vem à tona com essa nova lei. Incentivar a inovação. Gente, lembrar que inovação não é reinventar roda, não. Inovação é fazer diferente algo que eu sempre faço. Então, é sair do comodismo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A administração deu um pouco de síndrome de Gabriela. Né? Então, é eu desapegar disso. Pô, vamos fazer diferente. Vamos ver o que o mercado tem que me oferecer de novo. Vamos mudar alguma coisa. Então, eu espero que, com o passar do tempo, vocês percebam também essa inovação por parte do poder público. Por isso que vocês vão ter que também correr atrás, porque muitas vezes vocês serão chamados a dar essa inovação. E o desenvolvimento nacional sustentável, que já existia. Gente, 22 princípios, então, né, a gente não vai ficar lendo aqui, mas tem que ler, tem que compreender. Claro que nem tudo aqui juridicamente é princípio, tem coisa que é princípio, tem coisa que é diretriz, mas a gente tem que entender tudo isso daqui, porque isso aqui vai pautar também a minha atuação como licitante, não só a atuação do governo, tá? Entender de LINDB, tem que entender especialmente os artigos 20 a 30 da LINDB. Fornecedor, leia. Ah, mas eu não sou jurídico. Não, mas chame lá o seu advogado, alguém que te dá uma assessoria, não sei. Troca uma ideia com alguém. Peraí, mas como ela falou, olha, a professora Cristiana, eu vi ela falando lá, falando de LINDB, falou para ler os artigos 20 a 30. Pô, senta com alguém, vamos ler, vamos trocar ideia, vamos compreender o que são esses dispositivos. Porque eles vão ser impactantes na sua vida como licitante. Perfeito? Lembrar que não são só os princípios do artigo 5º, tem outros princípios. A lei fala expressamente. Padronização. Gente, padronização de especificação. Agora a lei trata um rito de padronização. A lei do MME não tratava disso. E essa padronização, ela pode gerar uma indicação, inclusive de uma marca, de um modelo, de uma especificação. Eu posso padronizar uma especificação. E isso depois pode ser até aderido como uma ata de registro de preço. Alguém pode fazer uma adesão no processo de padronização. Então, padronização de marca, padronização de especificação, por isso o catálogo eletrônico de padronização, parcelar o objeto, porque são de naturezas distintas, ou parcelar a quantidade, responsabilidade fiscal. Por que responsabilidade fiscal? Porque os contratos agora terão uma vigência ampliada. Gente, vigência é duração. Agora, a lei coloca com possibilidade 5 anos de vigência. Vocês entendem o que é isso? Você vai ter um vínculo com a administração por 5 anos. E que pode, inclusive, a depender da natureza do objeto, ser prorrogado e chegar até 10 anos. Estou dando um exemplo. Tá? Então, por isso a administração vai ter que administrar muito bem o seu aspecto orçamentário, financeiro. Por isso a responsabilidade fiscal, porque ela vai ter que ter dotação orçamentária necessária suficiente para bancar a expedição da nota de empenho naquele determinado exercício. Porque não tem como eu, no ano de 2023, expedir uma nota de empenho correspondente ao meu gasto 2024, 2025. Isso não existe. O que o governo faz é emitir a nota de empenho do exercício em curso, 2023. Tá? Então, por isso que a lei fala responsabilidade fiscal. E vocês vão ter que ficar atentos a isso. Porque os contratos agora serão muito longos. Gente, pensa assim, você vai casar com o governo.
É isso que eu sempre falo para o governo. Governo, ó, agora, ó, você olha para o fornecedor e fala, amigo, tamo junto, amigo do peito. É quase um casamento. Se é um casamento, as partes têm que estar em harmonia, tem que aumentar a lógica de diálogo, essa lei prima por uma relação mais dialógica, gente. Relação dialógica é assim, todo mundo está no mesmo nível. Não tem essa coisa do governo estar acima, ficar mandando em você. Não, temos que dialogar, temos que chegar no consenso, porque nós vamos conviver juntos durante muitos anos. Então, temos que aprender a conversar e a ceder quando isso for necessário. Essa é a lógica dessa lei. A questão dos benefícios da MPE, especialmente para quem é aqui micro e pequena empresa, saiba que vai continuar tudo aquilo que está na lei complementar 123. Ele não revoga a lei complementar, muito pelo contrário, ele fala, aplica. Mas tem exceções, que para mim elas são lógicas. Então vamos destacar as exceções. Primeira exceção, porque ele fez uma mudança assim, até a professora Priscila Vieira tem um artigo muito interessante trabalhando isso, ele fez uma mudança de critério. Né? A lei complementar 123 trabalha a questão do regime de preferências de MPE pensando na receita bruta. A nova lei, né, receita bruta anual, a nova lei fala assim, não é bem isso não, eu vou pegar esse referencial, que é o 4.800.000 por enquanto, e dizer o seguinte, se a administração for fazer uma contratação de bens e serviços em geral, então para quem atua nesse segmento, tá? Bem, que são as compras, serviço em geral. Quando é que você vai perder o direito de ter a preferência, se você é uma micro pequena empresa? Se o valor do item, só ele já supera 4.800.000. Entendeu? Se ele não superar, ok. Mas se o valor do item superar, então aí não tem nada a ver com a sua receita, mas tem a ver com o valor do item que a administração está licitando. Tá? Aí eu vi que foi falado a depender do sistema, muda a denominação, se é item, grupo, lote. Então coloquei que item, gente, essa unidade divisível da pretensão contratual. Que não se confunde com grupo e com lote. Então, temos que ter agora editais mais técnicos, que usem tecnicamente essas expressões. E no caso de obra de engenharia? Bom, aí, se o valor, né, da licitação, se o valor no caso da contratação, que aqui eu não tenho que fazer divisão em item. Então, se o valor da contratação da obra civil de engenharia superar 4.800, a MPE não pode participar. Tá? Ela não pode participar com os benefícios, gente. Não, então vamos lá, até para não parecer que eu estou falando, até agora não pode participar, não. Pode, mas você não pode participar com os benefícios da lei complementar. Você vai participar em plena condições de igualdade. Agora, não é só isso. A lei ainda coloca outro critério, quer dizer o seguinte: se durante o exercício financeiro a gente somar todos os contratos que você, MPE, assinou, tá? Então, eu vou somar os contratos que você assinou. E se essa soma ultrapassar 4.800.000, você já não vai mais poder participar das licitações do governo com os benefícios. Ah, mas como é que a administração sabe disso? Porque você vai declarar. Ah, mas e se eu mentir? Gente, cuidado com declaração falsa, tá bom? Porque se alguém descobrir, isso é crime. Declaração falsa vai te dar uma inidoneidade, porque a sanção está prevista na lei, inidoneidade para isso, e ainda vai te gerar uma responsabilidade penal. Então não brinca não, tá bom? Não brinca não, conversa com o seu contador direitinho. Então não é só o seu enquadramento em termos de faturamento, não é. É contrato celebrado. Veja, não é contrato faturado, você não recebeu o dinheiro ainda, você só celebrou, você só formalizou o contrato, tá bom? Eu sinto muito, gente, é o que tá aqui. Ah, mas professora, e se eu só celebrei ata? Conta? Não. Para mim, não, porque a lei é clara, contrato. Ata não é contrato, gente. Então, se você só assinou uma ata, mas dessa ata não decorreu nenhuma contratação, não entra nessa regra aqui. Agora, não, decorreu contratação da ata. Opa, conta. Não importa qual é o instrumento de contratação, se foi termo de contrato, se foi nota de empenho, qualquer outro instrumento equivalente, perfeito? Outra coisa interessante, como eu disse para vocês, que a maioria dos contratos agora vai ultrapassar a vigência, né, de 12 meses, como é que eu conto isso
nesses contratos de 5 anos. Como é que eu conto? Eu conto por 5? Não, gente, eu conto por 12 meses. Eu conto pelo valor anual do contrato, independentemente do tempo total de vigência dele. Eu não concordo muito não, mas é o que está escrito aqui. E aqui só um resumo, né, dessas novidades aqui. O que mudou? Lei Complementar 123, faturamento da empresa. Lei 14133, não, tá? Está vinculado ao valor da licitação, ao valor do contrato que vai ser celebrado. Tá bom? Então, mudou o critério. Então, você vai, MPE, você vai poder participar, só que você vai participar sem os benefícios, se tiver enquadrado nessas exceções aqui, tá bom? Continuando, gente, outra dica. Como é que vai ser o processo agora? Como é que vai ser essa sequência? Igual do pregão, perfeito? Então, não tem dúvida. Eu sempre participei de pregão, eu sei como é que é. Agora, quem participava muito de concorrência, aí vai dar uma assustada, né? Porque normalmente concorrência, a sequência era primeiro habilita, depois proposta. Agora não. Agora a regra é primeiro proposta, independentemente do critério de julgamento, tá bom? Ah, mas mesmo quando for técnica e preço? Mesmo quando for técnica e preço, tá? Essa é a regra agora. Primeiro eu olho proposta, depois eu olho a habilitação. E a habilitação só daquele cuja proposta foi escolhida como sendo a mais vantajosa. Tá bom? Então, essa vai ser a regra, gente. Toda regra em direito tem exceção. Então, pode ser que um determinado governo, por algum motivo que a gente não sabe qual é, que ele vai ter que justificar no processo, ele inverta. Ele fala, não, neste caso, eu preciso começar pela habilitação. Tudo bem. Aí vai parecer com o procedimento da concorrência. Vai parecer, que não vai ser igual não, porque a lei é outra. Tá bom? Gente, olha que coisa maluca. Pode acontecer de a gente ter um pregão começando com habilitação, depois com análise de proposta. Pode. Por que alguém faria um pregão começando com habilitação, eu não sei dizer para vocês. Mas poder pode. Pelo que está na lei, é possível. Tá bom? Então, talvez não aconteça, talvez, mas a depender de uma situação muito específica, seria possível. Lembrar que agora a lógica, né, é você usar esse mundo digital. Então, a gente vai primar primeiro por ter processos eletrônicos. Por isso que, né, o professor Rafael Sérgio Oliveira cunhou essa expressão, princípio da virtualização. Porque sim, gente, porque o processo vai ser digital. Vai ser o processo SEI, como tem o governo federal, como tem onde eu trabalho, é um processo eletrônico. Então, isso também facilita você ter acesso, você produzir atos, tá? Porque deixa de exigir, desculpa, que documentos sejam físicos. Você vai ter um login, uma senha, vai colocar, você vai poder dialogar com o processo da administração. Então, o próprio processo de contratação do governo é digital. Mas, de outro lado, a competição também é digital. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o processo ser eletrônico, outra coisa é a competição ser eletrônica. Então, a regra é que a competição seja eletrônica. Ah, não quer dizer que você não vai poder participar de processo físico. Vai, desculpa, físico não, presencial. Vai, pode acontecer. A administração vai justificar, a autoridade vai autorizar, e aí você vai chegar lá na repartição, você vai perceber que essa sessão vai ser filmada e gravada. Porque é uma exigência da lei. Para que eu consiga depois colocar esse hiperlink, né, dentro lá, porque tudo isso daqui depois vai para o portal, gente, vai para o PNCP e todo mundo vai poder assistir a sessão de licitação. Tá bom? Então é assim que vai funcionar se a administração não fizer uma sessão eletrônica. A sessão pode ser presencial, mas depois tem que ser como um filminho que todo mundo vai poder assistir. Outra coisa que eu quero destacar aqui é a questão do orçamento, gente. O orçamento, que é aquela pesquisa que vai balizar a vantajosidade da proposta, a regra dela é ser sigilosa. Essa é a regra, tá? Então, vai depender da administração não ser sigiloso. Às vezes, há casos onde esse sigilo não cabe. Por exemplo, critério maior desconto. Gente, se critério maior desconto, eu não posso por sigilo. Esse é um desconto em cima do quê, se eu não sei? Mas se eu tenho um menor preço, pode ser que
O orçamento sigiloso gere uma ampliação de disputa, mas pode ser que não, isso depende do segmento de mercado. Então, a administração tem que entender isso até para colocar ou não sigilo na sua proposta. Agora, mesmo que ela coloque sigilo, em algum momento esse sigilo tem que cair. Tá? Em algum momento ela vai ter que dar essa informação para você. E o edital tem que dizer. Na esfera federal, o normativo federal colocou esse momento como sendo a fase de negociação. Aqui no decreto do município de São Paulo, não. Ele fala que é depois da negociação. Não concordo muito não, mas ele coloca que é depois da fase de negociação. Eu entendo que tem que ser na fase de negociação, pelo menos na negociação, porque senão a gente vai ficar brincando de tá quente, tá frio. Tá bom? O tal dos artefatos de planejamento. Ah, mas professora, isso aqui não me interessa, isso aqui é problema da administração. Não, gente, vocês têm que entender que isso daqui vai fazer com que os processos, com o tempo, eles melhorem. No primeiro momento vão melhorar, não. No primeiro momento, esses documentos vão ser feitos de qualquer jeito, porque esses documentos demoram mesmo, até que a gente, como governo, aprenda. Porque a gente também está aprendendo. Vocês estão aprendendo, nós também estamos aprendendo. Então, esses são documentos que demoram para ser bem feitos, demora. Tá? Então, não é um simples documento. Se vocês tiverem acesso, gente, leiam, tentem entender o que esse documento vai agregar para vocês na licitação. Tá? Então, desde o PCA, depois o documento que vai originar a demanda, que é a necessidade da administração, o tal do estudo técnico preliminar, que é importantíssimo, porque o governo vai consultar vocês e que tipo de solução você oferece para ele resolver o problema para ele. Porque esse ETP, gente, não é descrever objeto, é descrever soluções. E quem detém soluções são vocês, fornecedores. Então, vocês serão instados, vocês serão consultados sobre possíveis soluções para os problemas, para as demandas da administração. A gestão de risco, que também já vai ter que começar a ser trabalhada dentro do ETP. Depois isso permeia, gente, todo o processo, porque gestar risco é um artefato. E ele vai se desdobrar em mapa de risco, aí ele vai se desdobrar em matriz de alocação de risco, tá? Depois, documentos como termos de referência, aí sim, vão vir anexo, edital, termos de referência, projeto básico, projeto executivo quando tiver, anteprojeto, a depender do regime de execução, e a própria elaboração do edital e eventuais anexos. Entender quais são as modalidades que ficaram. Gente, o que ficou? Ficou a concorrência, só que a concorrência não é a concorrência da Lei 866. Ficou o concurso eu ainda acho que viu? O concurso para mim é um que ficou bem parecidinho com o que ele era da Lei 866. Concurso não é para escolher servidor para trabalhar na administração, não. Concurso para escolher um projeto. Ficou leilão. O leilão também não é igual, porque agora o governo usa leilão para alienar tudo, seja bem móvel ou bem imóvel. Não era assim. O pregão não é o pregão da Lei 10.520. O pregão é outra coisa. E um procedimento novo, que é o chamado diálogo competitivo, que aí tem aquela coisa, vai ter muito, vai ter pouco, ninguém vai fazer, todo mundo vai fazer, a depender de como a gente incorporar esse diálogo competitivo, vamos ter ou não vamos. Os critérios de julgamento, então aqui até coloquei uma tabelinha, para vocês aprenderem como é que a gente vai correlacionar. A modalidade de concorrência compreende todos os critérios, menos o maior lance, porque o maior lance é só para leilão. Então, eu vou, a depender do objeto, eu vou ver qual é o critério de julgamento. Aí vocês têm que entender, a depender do critério, como é que eu me posiciono, como é que eu vou fazer a minha proposta, como é que eu vou participar naquela sessão. É isso que precisa entender. O concurso, aqui é mais para quem trabalha com projeto, o leilão, quem eventualmente for comprar alguma coisa da administração, o pregão, que talvez ainda continue sendo a regra de vocês. No pregão é só o menor preço, o maior desconto, porque envolve aquela natureza de comum do bem, Eu tenho bem e serviço comum de engenharia. Todo o resto é concorrência, tá? E o diálogo competitivo que o próprio edital vai dizer. Os modos de disputa, a lei só fala isso, pode ser aberto, fechado, fechado, aberto. São os parâmetros que a lei dá, por isso os regulamentos precisam disciplinar. E a gente sabe o seguinte, colocou modo de disputa aberto, gente, é lance. Se é lance, ele não se vincula ao critério de julgamento técnico e preço. Técnico e preço é só fechado. Todos os demais critérios atraem o aberto, seja o aberto sozinho ou combinado. O fechado eu apresento uma proposta e não tenho outra disputa. Então, eu não posso usar o modo de disputa fechado quando o critério de julgamento é menor preço ou maior desconto. Posso usar combinado, mas exclusivo fechado não pode.
Então, são esses parâmetros que a lei dá. Agora, como é que vai ser feita a construção, gente? Cada um vai regulamentar, tá bom? Quem usa o GovBR, essa regulamentação já existe. Mas se a pessoa usa um outro sistema de disputa, ela pode regulamentar e ela vai adaptar o sistema à sua necessidade. O edital entender que a carinha dele, a meu ver, não vai mudar muito, né? Se pegar aí as minutas da AGU, o que ela fez, para mim, um trabalho belíssimo, foi deixar o edital mais enxuto. Há uma tendência que estados e municípios venham até a copiar alguma coisa desses modelos, né? Trazendo para a sua realidade, que eu acho que ninguém precisa inventar a roda. Tá? Então, assim, já tem acesso, gente, já está disponível lá no, né? Vejam no site da AGU, esses já vão entendendo como é que ficou o edital. Mas em termos de estrutura, ele não vai mudar muito. Ele vai trazer regras do objeto, como é que vai ser convocado, como é que vai ser feito o julgamento, documentos de habilitação, como é que eu vou questionar, né, o edital, como é que eu vou questionar eventuais atos praticados, quais são as sanções, que essa é uma parte que mudou bastante, né? Depois a parte toda de gestão e fiscalização do contrato, tá? Mais ou menos o que a gente já tinha de regra da Lei 8666. Depois, saber que esse edital, ele é colocado no PNCP na sua integralidade. Então, não tem mais aquele negócio de eu comprar, ir lá, ter que retirar, não. Vai tudo para o PNCP, qualquer um consegue ter acesso a esse edital na íntegra no PNCP. Não quer dizer que eu não possa divulgar no meu site próprio, mas a regra é PNCP. Infelizmente, ainda tenho que colocar em jornal de grande circulação um resuminho e no Diário Oficial é obrigatório. Então, pode ser que esse parágrafo primeiro seja alterado, gente, no futuro e se tire essa lógica de jornal de grande circulação, porque ninguém vê isso em jornal, né? Mas, por enquanto, isso está mantido. Então, Diário Oficial, aí é um extratinho e extratinho também em jornal de grande circulação, tá? Mas o que vai valer para vocês, para mim, é o PNCP, tá? Os prazos, aqui eu nem vou perder muito tempo, mas eu deixei essa figurinha, gente, esse material, né, pode ficar disponível para vocês sem problema, só para a gente ter uma correlação de, a depender da modalidade e em face da natureza do objeto, qual é o prazo que este edital vai ficar disponível, primeiro, para eu saber se eu posso questionar ou não, e o prazo para questionamento, e quando é que eu tenho que apresentar a proposta, tá bom? Esses prazos vão variar, então são vários prazos, eu falo que a gente vai demorar um pouquinho até para decorar. E a gente tem que estruturar desse jeito, correlacionando a modalidade com a natureza do objeto e depois correlacionando também com outras especificações. Tá? Então, você tem regra de critério de julgamento, você tem regra de regime de execução, que pode mudar também o prazo de divulgação. Por isso que não são prazos fechados, não. Tá bom? Então, esses dois materiais, esses dois esqueminhas aqui, é meio que para a gente, até para recortar. Eu falo que eu mesmo já recortei, já deixei do lado da minha mesa, para poder começar a montar. Lembra das pecinhas de Lego? Então, vai valer para vocês também. Até para entender por que a administração colocou aqui 10 dias úteis, no outro ela colocou 15 dias úteis, no outro ela colocou 8 dias úteis, quer dizer, no outro 35 dias úteis, no outro 25 dias úteis, qual é o critério? Isso aqui mostra para vocês, tá bom? Depois, a questão de colocar marca, né? Falei isso para vocês, isso aqui, gente, era a jurisprudência do TCU, agora está expresso na lei, que eu posso colocar marca. Tá? Então, as hipóteses são as mesmas da jurisprudência, quando eu padronizo, quando eu vou manter compatibilidade com plataformas e padrões que eu já adotei. Quando uma marca ou modelo, ele, mesmo sendo comercializado por mais de um fornecedor, ele é o único que me atende. Então, tem que ser por mais de um fornecedor, senão gera um fornecedor exclusivo. Tá? E quando eu uso um padrão, uma marca com um padrão de similaridade. Tá? Então, isso aqui já é possível hoje, porque agora está expresso na lei. Aqui só um rol de declarações, né, que os governos vão exigir. O que eu acho, gente, essas declarações no sistema, você clica, né? Você não vai ter que juntar e preencher. A partir do momento que você clicou no sistema, você já está declarando tudo isso que está colocado no corpo do edital. Não acho que isso precisa ter um documento anexo que você preenche e assine eletronicamente. Eu acho que basta que eles estejam enumerados no edital e depois o próprio sistema, você clicando no sistema, você já está fazendo essas declarações, tá? Então, aqui a gente tem mais declaração do que o que nós tínhamos tanto na lei do pregão quanto na lei 8666. A possibilidade da administração fazer diligência e junto com essa diligência, até junto aqui,
né, até em face de diversos acordos do TCU, como alguns eu estou enumerando aqui, o TCU já está entendendo hoje que é possível sanear documentos de habilitação, desde que funciona assim. A pessoa colocou a proposta, porque hoje é assim, pelo menos a maioria dos sistemas, você coloca a proposta junto com o documento. Aí, no momento de analisar o documento de habilitação, se faltou algum documento, é possível, pelo saneamento, você juntar. Desde que esse documento está juntando hoje, ele vale para o passado. Ou seja, você só esqueceu, você já podia ter juntado lá atrás. Qual é o problema com relação à nova lei? Porque esses acordos todos fazem referência à nova lei. O problema é o seguinte, pela nova lei, só vai juntar documento de habilitação aquele que for escolhido como tendo a proposta mais vantajosa. Então, não é mais como era no decreto 10.024. Tá? Decreto 10.024, você colocava tudo junto, proposta e documento. Agora não, você colocar proposta e o documento só daquele que tiver a proposta mais vantajosa. Então, essa questão de saneamento, precisamos ver como é que vai ficar isso quando começarmos a utilizar a nova lei. Tá bom? Se mesmo assim ainda vai ser possível sanear. Eu pedi para você apresentar, você apresentou, mas eu não vou te deixar mais um prazo para apresentar. Isso é o que a gente vai ver no caso concreto. E por fim, né, claro, não estou esgotando, mas porque eu preciso parar até para colocar para quem vem falar na sequência, a possibilidade de você questionar, gente. Então, entender como é que fica. Você vai continuar fazendo esclarecimento, impugnação, entender os prazos, que agora a administração vai ter um prazo para te responder, e de quando ela te der a resposta, você tem que ter um dia para abrir a sessão. Ou seja, a sessão não vai abrir no mesmo dia que a administração te respondeu o questionamento. A administração tem que responder e somente pode abrir a sessão no dia subsequente. E, pelo que está na lei, esses questionamentos serão feitos aonde? No sistema. Você vai mandar e-mail, protocolar, nada disso. Vai ter que ser tudo no sistema. Vamos aguardar. E depois ele trabalha também o recurso, né, que equivale ao que a gente tem hoje, os recursos de atos. O que muda? Muda a forma como a lei trabalhou essa questão do recurso, porque recurso é uma fase, ele vem depois da fase de habilitação. Mas existem 2 momentos de manifestar a intenção. Então, encerra a fase de classificação, vai ser aberto para vocês manifestarem a intenção. Encerra a fase de habilitação, outra manifestação. Aí depois vem a fase de recursão. Ah, mas, Cristiane, vai ser sempre assim? Não sei, vai depender da regulamentação que cada esfera federativa fizer desse tema. E o pedido de reconsideração, gente, é uma peça meio coringa. Quer dizer, tudo que não coubesse outro recurso vai caber. É um recurso que a gente chama assim, eu posso usar para questionar outras coisas. Tá? Então, encerrando, que eu tenho que acabar, eu agradeço mais uma vez. Tá? Não consegui, gente, acompanhar tudo que eu fui vendo aqui, tinha muita pergunta interessante. Mas tenham a seguinte coisa em mente. Tá todo mundo no mesmo barco. Isso é bom. Tá todo mundo aprendendo a como participar dessa licitação, tá? Então, desde os órgãos de controle até as administrações, não importa. Desde aquele município pequenininho até a administração federal, todo mundo está aprendendo. Então, a gente vai ter que se dar o direito de errar. Tá? Então, nós também precisamos do conhecimento que vocês, fornecedores, têm. Por isso que eventos como esse são importantes para a gente compartilhar conhecimento mesmo, tá bom? Então, aí eu agradeço, peço desculpa por ter falado muito, tá bom? Não sei se a Amanda vai entrar aqui. Perfeito, professora Cristiane. Não precisa pedir desculpa de forma alguma. Eu adorei e eu tenho certeza que o chat também adorou, porque como você viu, tivemos muitas perguntas, muita interação. Algumas pessoas tiveram o privilégio de serem respondidas por você mesmo, pela própria professora da palestra. Eu aviso que a gente teve muitas perguntas, nosso tempo estourou ali um pouco, então não se preocupem, essas perguntas vão ser respondidas. Aproveitem para seguir as redes sociais da professora. A gente deixou lá nas nossas redes a marcação com ela. E essa mensagem é importantíssima. Todos estamos no mesmo barco, está todo mundo aprendendo, inclusive a administração, que precisa se adequar também. Então, esse é um ano de transformação e também muito aprendizado. Foi um conteúdo desafiador, eu imagino trazer isso em pouco menos de 1 hora ali, como se preparar para o novo cenário de licitações, porque é um novo cenário diferente, desafiador. Então, é muita coisa, muitos pontos, mas também não se preocupem, porque todo o conteúdo que foi produzido pela professora e apresentado para a gente
vai ser disponibilizado para vocês. Eu queria agradecer muito a professora, foi um grande prazer tanto ouvi-la hoje quanto ouvi-la presencialmente também, é fabuloso uma aula com ela. Quem tem oportunidade, por favor, participem sempre dos eventos que ela participar, porque é muito bom. Professora Cristiane, muito obrigada por estar conosco hoje à tarde. Foi um grande prazer novamente estar com você. Eu que agradeço. Obrigada. Bom evento.